Papo Mineiro hoje numa prosa de negócios internacionais com o empresário português Jorge Bastos, formado em administração pública com ênfase em gestão de empresas comerciais e pós-graduado em gestão de organizações da economia social. Foi diretor comercial de um grupo empresarial ibérico, fabricante, importador e exportador de produtos da indústria da fotografia. De 2015 a 2023, ocupou os cargos de diretor executivo e diretor de cooperação e relações institucionais na organização Tempos Brilhantes, portuguesa, na área de educação e inovação social. Atualmente, em Belo Horizonte, desenvolve o projeto Vela Mestra, uma agência de serviços de consultoria para empresas e profissionais que querem expandir seus negócios nos mercados internacionais. É membro do Conselho Empresarial de Relações Internacionais da Seminas. Seja bem-vindo, Jorge. Bom dia, Hernani. Gosto em revê-lo e obrigado pelo seu convite. Nós que agradecemos. Hoje nós vamos contar uma história de um português que hoje está no Brasil e trabalhando bastante. Assim espero e assim espero continuar. Sim, a minha história, Hernani, é uma história como a história de muitas outras pessoas. Para mim é rica e, portanto, para mim e para aqueles que, de alguma forma, eu impactei ao longo da vida, está a ser uma vida interessante, continua a ser uma vida interessante, mas creio que não dava para escrever um livro. Sinceramente, acho que é muito curta para dar um livro. Bom, eu vou contar um pouco do meu percurso, da minha vivência. Eu nasci no Porto há 54 anos, na cidade do Porto, no norte de Portugal. Foi lá que eu cresci, fui criado, estudei. Terra dos vinhos. É que, curiosamente, alguns de vós, das pessoas que nos estão a ouvir, sabem, outras provavelmente não. É muito curioso porque o famoso vinho do Porto, não é? Que é o vinho mais conhecido, internacionalmente mais conhecido de Portugal, por acaso foi produzido na primeira região demarcada de vinhos do mundo, no século XVIII. O Marquês de Pombal, na altura, criou uma região demarcada de vinhos. O vinho é produzido no Alto Douro. Portanto, o Porto, a cidade do Porto, fica no final do Rio Douro, não é? Já a desembocar no mar. E o vinho é produzido no Alto Douro. Ele era armazenado numa cidade que se chama Vila Nova de Gaia, que fica na margem esquerda do Rio Douro, em frente à cidade do Porto. E no Porto, a única coisa que existia, e ainda continua a existir, são os escritórios das companhias que se dedicavam à produção e à comercialização do vinho do Porto. Mas, efetivamente, foi essa a marca que ficou, e o vinho do Porto é um vinho conhecido internacionalmente, ainda hoje. Mas a história é um pouco essa. Às vezes as pessoas pensam, o Porto, sim, mas no Porto não se produz vinho. O Porto comercializava o vinho. E foi aí que eu, efetivamente, nasci. É uma cidade muito, muito bonita, com muita história. É boa de se viver, porque é uma cidade relativamente pequena. Ela não tem mais que 300 mil habitantes, portanto, é uma cidade de dimensão pequena. E foi aí que eu estudei, que fiz toda a minha formação também como homem. Fui atleta, praticante de basquete durante muitos anos, atleta federado. Enfim, foi aí que eu deixei, e ainda hoje tenho as minhas raízes. A minha mãe aí reside, os meus irmãos, os meus sobrinhos. Uma das minhas filhas, porque eu tenho duas filhas. Uma já está formada há muitos anos, é designer gráfica e hoje é uma reconhecida tatuadora. Passa os meses do ano a viajar pela Europa a fazer esse trabalho. Reside em Lisboa, mas a mais nova ainda reside no Porto e estuda na Faculdade de Direito da Universidade do Porto. E, portanto, enfim, é a minha cidade para todos os efeitos. Mas não tenho aquele sentido saudosista da terrinha. Não. Os saudosismos, para mim, são umas coisas muito, muito estranhas de se compreender. Percebo, mas eu, pessoalmente, não tenho, de facto, esse sentimento. Portanto, eu acabei de formar e eu, com 23 anos, lancei um negócio em sociedade com uns empresários espanhóis, que foi onde eu fiz
na realidade, o maior percurso profissional da minha vida em termos temporais, passei nessa organização, que operava no mercado português e no mercado espanhol. Constituímos uma empresa. Eu fui, durante todos os anos em que lá tive, o diretor comercial dessa empresa. E o que é que isto me permitiu em termos profissionais? Um extraordinário contacto, não só com o mercado interno, portanto, o que era o mercado espanhol e o mercado português, portanto, o mercado ibérico, que era onde nós operávamos em termos de vendas, mas como nós fazíamos também muita importação, exportação também chegamos a fazer alguma, e eu vou já falar disso, mas também como fazíamos essencialmente muita importação de matérias-primas para depois produzirmos ou produtos já acabados, isto permitiu-me estabelecer contactos com empresas inglesas, francesas, italianas, alemãs, japonesas, chinesas, coreanas, norte-americanas, e portanto isso deu-me, em termos profissionais, uma bagagem muito significativa, porque isso ensinou-me também, essa experiência ensinou-me também que quando nós estamos num plano, num contexto de negócios, nós temos que ter sempre um entendimento e uma margem de tolerância para falar com quem estamos a negociar. Não é? Perceber as diferenças culturais que existem, isso é importante. É muito diferente negociar com um empresário chinês ou negociar com um empresário japonês, e quem não tem noção disso ou percepção disso pode-se dar mal. E, portanto, todo este trabalho permitiu-me, durante muitos anos, frequentava feiras internacionais, permitiu-me, de facto, também crescer profissionalmente, ter alguma bagagem, não é? Alguma informação, mas também permitiu-me conhecer outras culturas. Porque, na realidade, o que eu gosto, se me perguntarem qual é a atividade que eu mais gosto de realizar, entre muitas outras, a que eu colocaria acima de todas é viajar. É conhecer. Não é? É conhecer outras pessoas, porque nós não somos brasileiros, portugueses, franceses, espanhóis, não, nós somos pessoas, somos seres humanos, não é? Com as nossas próprias idiosincrasias, com a nossa cultura, e é importante quando nós conseguimos tomar contacto com outras pessoas e percebemos essa diferença, porque a riqueza da humanidade efetivamente está na diferença, não é? E esta diferença, esta grande diferença que nos faz, ao fundo, no fundo, enquanto comunidade, nos faz uma comunidade de facto bonita, maravilhosa, independentemente das coisas feias que neste mundo acontecem e que atualmente estão a acontecer em alguns sítios, alguns locais do mundo, mas é uma coisa maravilhosa que Deus, enfim, criou. Eu acredito em Deus, sou religioso e, portanto, permitam-me que o faça e que o diga de forma completamente aberta. Nessa empresa, portanto, tínhamos esta questão da exportação também, da importação, mas também da exportação. E chegamos a comercializar produtos para o mercado da Grã-Bretanha. Isso foi, considero que foi, enfim, não queria também estar a comparar muito, mas foi uma das experiências profissionais mais interessantes que eu tive, porque eu durante quase 1 ano e meio fiz muito trabalho, nomeadamente em Inglaterra e País de Gales, mas essencialmente em Inglaterra. E, portanto, isso obrigou-me a deslocar-me regularmente para a Inglaterra, conhecer cidades inglesas, conhecer aquele povo, fazer negócios, naturalmente, e foi, aliás, ainda hoje, é das cidades, fora das cidades portuguesas, a cidade que eu mais visitei, e espanholas, naturalmente, foi Londres. É uma cidade que eu adoro, é uma cidade extraordinária, e isso marcou-me profundamente. Bom, conforme o Hernani disse no início desta nossa conversa, esta empresa trabalhava na área da fotografia, não é? Portanto, era no setor da fotografia. Com o advento da fotografia digital, foi o colapso de muitas empresas. Aliás, a maior de todas foi a Kodak. Portanto, se a Kodak não teve a capacidade de se adaptar à transformação que o mercado estava a viver, da passagem do analógico para o digital, foi tudo muito rápido, porque nós, os que estávamos no mercado, acreditávamos que, efetivamente, não tínhamos dúvidas que o digital iria ser o futuro, não havia dúvidas relativas a isso, mas a transição foi muito rápida, porque depois também se começou a popularizar
a utilização ou os equipamentos dos celulares, dos telemóveis com câmara fotográfica, portanto, aconteceu tudo num curto espaço de tempo e muitas empresas não tiveram capacidade de se adaptar e quebraram e fecharam. Foi o caso desta empresa para a qual eu colaborava e era sócio também de uma empresa que nós tínhamos do grupo, era um grupo que nós tínhamos em Portugal. Bom, eu vi-me numa situação estranha, não é? Que foi o que é que eu vou fazer agora. Portanto, tinha compromissos para pagar, tínhamos dívidas com os bancos, tivemos que fechar, enfim, processos muito, muito complicados. Quem passou por eles sabe do que é que eu estou a falar, mas eu não podia deixar de trabalhar. E, portanto, o que eu fiz foi montar, a partir do escritório de minha casa, operações de trading. Portanto, o que eu tinha acumulado em termos de conhecimento ao longo dos anos, em vários pontos do globo, permitiram-me efetivamente, enfim, passo a modéstia e a confiança que eu tinha dos meus clientes em Portugal, em Espanha, eu consegui trazer alguns produtos que o mercado ainda demandava e fiz operações de trading. E, portanto, também foi muito importante porque isto me permitiu também estar ainda mais metido, entre aspas, e passo a expressão, nestas questões do COMEX e da questão das importações e de todos os trâmites. Bom, deu-me, de facto, eu já tinha essa experiência, mas agora era em nome próprio e era o único que tinha que tratar de toda a papelada, das faturas, dos pagamentos, das transferências, das letras de crédito, tudo isso. Correu tudo muito bem, até que passado algum tempo, por circunstâncias da vida, nós vamos cruzando com pessoas, não é, na vida. A vida é feita de encontros. Eu conheci uma pessoa que era foi o fundador da Tempos Brilhantes, uma organização que na altura estava a dar os primeiros passos no mercado da educação em Portugal, e ele lançou-me o desafio de eu assumir o cargo de diretor executivo do grupo, que eram várias entidades pequenas, mas eram várias entidades que operavam no setor da educação. Bom, era mais um desafio para mim, porque eu da educação, o que eu entendia de educação era o que entendia enquanto estudante, enquanto encarregado de educação, que tinha reuniões com os diretores dos colégios que as minhas filhas frequentavam, e como qualquer cidadão, acho que isso é geral, todos nós falamos de educação, todos nós podemos falar de educação, e com propriedade, outros com mais, outros com menos, mas todos nós temos o direito de falar de educação. E era isso que eu percebia da educação. Percebia muito pouco. E ele disse, não percebes, não entendes, mas vais entender. Portanto, o que eu preciso aqui é de alguém que possa efetivamente dar aqui uma estrutura mais profissional, mas sobretudo, do seu ponto de vista comercial, mais agressiva. Não é? No bom sentido. Vamos olhar para isto como um negócio, como um business, estruturar, não é? Programas, os planos, estratégias, tudo isso. E foi, de facto, uma experiência extraordinária. Esta organização que ainda existe, aliás, foi ela que me trouxe ao Brasil, eu vou já falar nisso a seguir, o que fazia e faz é desenvolver programas para os anos iniciais, portanto, pré-escolar e o que aqui é o fundamental, anos iniciais, lá é o primeiro ciclo do ensino básico em Portugal, desenvolve programas, estabelece protocolos de parceria com municípios, com o próprio Ministério da Educação do governo português e implementa esses projetos pelas escolas em Portugal. Nessa altura também, esta organização começou a desenvolver projetos de inovação social, e daí também depois a minha pós-graduação em gestão de economia social, porque esta organização era uma organização da economia social, e portanto eu vinha de um mundo do negócio, compra, vende, margens, despede, não é? Pessoas, bom, uma empresa, com as coisas boas e com as coisas menos boas. E entro numa área que é a área da economia social, que eu já escrevi muito sobre isso, já falei muito sobre isso, que para mim a única diferença que efetivamente existe ao nível da gestão de uma empresa que visa o lucro, não é? Que tem acionistas, que tem sócios, que tem acionistas, ou que é cotada na bolsa, e uma empresa de organização social, é que no final, quando a empresa tem lucros, a da economia social não pode distribuir para os acionistas, porque não tem que reinvestir esse valor
nos seus projetos e a que visa o lucro pode distribuir, remunerar os seus acionistas e os seus sócios. É a única diferença. Porque em termos de gestão, as dificuldades e os desafios estão todos lá. Não é? Eu tenho que comprar, tenho que contratar pessoas, tenho que pagar impostos. É exatamente tudo igual. E tem, sobretudo, que para mim é o ponto crítico das organizações da economia social, tem que garantir a sustentabilidade da própria organização. E a autonomia. Uma organização da economia social não pode estar excessivamente dependente dos donativos, sejam eles governamentais, sejam eles de mecenas, filantropos. Elas têm que, efetivamente, criar mecanismos financeiros, por via dos projetos e dos serviços que prestam à comunidade, que servem a sua comunidade, que garantem, efetivamente, essa sustentabilidade. E, portanto, eu saio do mundo que não tinha nada a ver da tecnologia, da indústria, falar de produtos químicos, e entro de cabeça no mundo da educação. Às tantas, os meus interlocutores eram professores, diretores de colégios, professores de universidades, enfim, foi uma mudança, Hernani, radical. Mas, eu desde sempre penso para mim mesmo, ou digo para mim mesmo, que haja saúde e vontade de aprender e nós conseguimos chegar lá. E esta organização foi crescendo, um trabalho extraordinário em Portugal, até que um dia, este mesmo fundador que me convidou para ir lá trabalhar, eu nessa altura já não era diretor executivo, pois nós sentimos a necessidade de colocar pessoas ainda mais capacitadas para a gestão da própria empresa, da organização, porque ela estava a crescer efetivamente muito, ela tinha números de faturação, de facto, consideráveis, e eu fui diretor executivo durante 4 anos, sensivelmente. Depois chegámos ali a uma conversa, porque eu também fazia parte do Conselho Estratégico. O melhor é contratarmos um diretor executivo e eu passo para as relações institucionais e para a cooperação. Porquê? Porque eu ia ter o 2 em 1, que era continuar a fazer o que estava a fazer, que gosto, estava a gostar e continuo a gostar, é algo que eu nunca vou deixar da marca, é a questão da educação, mas ia viajar. Eu ia sair, ia viajar, ia conhecer, ia estabelecer relações, contactos. E foi isso que, efetivamente, nós fizemos. Numa primeira fase para Cabo Verde. Aliás, eu depois acabei também por está-me a ouvir, Hernani? Sim. Peço desculpa. Deixei de ouvir. Peço desculpa. Cheguei eu próprio, hoje tenho uma empresa que constituí em Cabo Verde, essa empresa é minha, que não está ativa, uma empresa na área da formação e dos recursos humanos. Foi Cabo Verde, portanto, as primeiras tentativas de internacionalização da Tempos Brilhantes, e em 2021 começamos a olhar para o Brasil. Pronto, agora aqui vem a segunda parte, estamos mais ou menos a meio da entrevista, estou a olhar aqui para o relógio, a segunda parte, estou a tentar gerir o tempo, a segunda parte da nossa história, da minha história, que eu venho aqui contar, é de facto uma história de amor. Pronto. E é de amor porque a maioria dos portugueses têm uma ideia do Brasil que é a ideia que é vendida nas telenovelas, ou que foi vendida nas telenovelas durante muitos anos, que é a ideia do Brasil, do Nordeste, das praias, do sol, do calor, das águas, não é? O Brasil do Carnaval, o Brasil do futebol, tudo aquilo de bom que o Brasil tem. E o Brasil tem coisas extraordinárias, muitas coisas extraordinárias. Mas essa é a perspectiva que a maioria dos portugueses tem do Brasil. E há outros Brasis dentro do Brasil. E eu, quando chego ao Brasil, portanto, nesse processo de internacionalização, eu entro precisamente pelo Nordeste. Por circunstâncias várias, Rio Grande do Norte. E, bom, eu vou encontrar ali muito do Brasil, do imaginário do português. Efetivamente, não é? Sim. As coisas que os portugueses pensam positivamente, as menos positivas e algumas completamente erradas. E foi aí que eu comecei precisamente a conhecer o Brasil. Bom, conheci o Rio Grande do Norte, fiz lá vários contactos, estabelecemos lá vários contactos com prefeituras, com as secretarias, portanto, o próprio governo do Rio Grande do Norte,
a Prefeitura de Natal e muitas prefeituras do Estado, e eu fui descendo. Não é? Fui descendo, fui conhecendo, parei em Sergipe, onde hoje tenho um grande amigo, fiz um grande amigo lá, em Aracaju, vários, mas eu digo um amigo porque este de facto é um amigo especial, não desprezando todos os outros. Uma terra muito simpática, onde é possível fazer coisas muito interessantes, porque é um estado muito pequeno, é o mais pequeno que nós sabemos, o Brasil. As pessoas conhecem-se todas umas às outras. Bom, BH também é uma grande cidade e as pessoas conhecem-se todas umas às outras. Portanto, eu também, quando cheguei a Belo Horizonte, essa ideia de que era grande, é grande, mas acaba por ser uma grande aldeia, não é? Porque todas as pessoas se conhecem. E, portanto, fui descendo, passei pela Bahia. Aliás, eu, quando pensava em vir ao Brasil, antes de imaginar que me iria radicar aqui, ou que viria enquanto turista, eu queria visitar 2 cidades. E, felizmente, já as visitei e conheço-as. E o Rio, particularmente, até mais do que uma vez. Era o Rio de Janeiro, porque, de facto, é uma cidade extraordinária, é um postal vivo, a cores, vibrante, não é? Adoro o Rio para visitar. Não me imaginava a residir no Rio. Não. E era Salvador. E Salvador porque eu sou um apaixonado, eu gosto de literatura, um dos meus autores preferidos é o Jorge Amado, e eu tinha a imagem, não é? Toda aquela visão de alguns dos romances de Jorge Amado que se passam em Salvador, e eu sem nunca ter lá estado, eu imaginava aquelas ruas, imaginava aqueles cenários, não é? Imaginava a praia, o farol, o elevador do Lacerda, eu imaginava aquilo Pelourinho, eu imaginava aquilo tudo sem ter estado lá. E eu queria muito conhecer Salvador, e na primeira oportunidade que eu tive, nas várias viagens que fiz ao Brasil, fui a Salvador e gostei efetivamente muito daquilo. Para mim foi um reencontrar com a história, com a minha história, não é? Aquilo que eu tinha dos livros do Jorge Amado. Bom, Rio de Janeiro, Prefeitura de Rio de Janeiro. Portanto, eu fui conhecendo muito pouco do Brasil, até que aterro em Belo Horizonte. Por um amigo comum nosso, pelo Cláudio Mota, que nos estava a ajudar a trazermos a Tempos Brilhantes para Minas. Eu, quando cheguei a Belo Horizonte, lembro perfeitamente que fui jantar, um restaurante ali em Lourdes, saí diretamente do aeroporto para Lourdes. Foi o lado que me foi pegar, e eu, quando começo a ver aquelas ruas arborizadas, bonitas, restaurantes bonitos e tudo, aquele movimento, eu disse ao Cláudio, olha, o Cláudio, na altura disse aquilo como uma piada. Eu, se um dia residir no Brasil, optar por residir no Brasil, é em BH que eu vou residir. Olha, eu disse aquilo sem qualquer intenção, foi daquelas coisas que nós dizemos no momento, mas efetivamente isso veio-se a confirmar. Não é? Eu assentei a reais em Belo Horizonte, conheço hoje muitas pessoas, tenho gratos e caros amigos, onde o Hernani se inclui, uma pessoa simpática, diligente, um homem da cidade, um homem que pensa, que se preocupa. E, portanto, eu integrei-me facilmente porque encontrei também nos mineiros uma forma e um jeito de ser muito português e, sobretudo, muito português do norte de Portugal, de onde eu sou oriundo, não é? E não é só no bolinho do bacalhau que eu encontro essas semelhanças, não é? É na forma como nós interagimos com a família, com os amigos. Esta coisa de... Entretanto, eu casei-me com uma mineira, portanto, mais mineiro não podia ser neste momento, sou casado com uma mineira, portanto, tenho sogros mineiros, cunhados mineiros, sobrinhos mineiros, e a família da minha mulher é de Cordisburgo. E a primeira vez que eu fui a Cordisburgo achei muito curioso porque a minha mulher ia-me mostrar, ia-me apresentar, íamos visitar amigos e família, não é? Em Cordisburgo, e a porta estava sempre aberta. A porta estava sempre aberta. Abria,
Você está aí! Não fecha, não Tá, fecha. entra! Não fecha a porta. Não tivemos necessidade de bater uma única vez numa porta. As portas sempre... Abria-se as portas, os portões, entrávamos. Havia sempre um cafezinho, não é? Um pão de queijo. E tudo aquilo que o mineiro... Um queijinho. Um queijinho. Um queijinho. E que eu aprendi isso rapidamente. Não podemos negar. Se eu vou à casa do mineiro e recuso um café, eu acho que estou a ofender o mineiro. E, portanto, eu tenho que, mesmo que não me apeteça, eu tenho que tomar esse café. E, portanto, fui encontrar essa ruralidade que eu encontro também no norte, que eu tinha também do norte de Portugal. Não é? Comunidades muito, muito solidárias, desconfiadas também. Não é? Que é... Sim. Quem é este? Mas isso é natural, faz parte de nós, do ser humano, das nossas defesas, não é? De percebermos quem temos à nossa frente. Mas eu apaixonei-me por Belo Horizonte e hoje, porque entretanto, faço aqui uma parte, toda a operação que estava a ser montada pela Tempos Brilhantes no Brasil foi suspensa, portanto houve uma decisão, uma conversa e optou-se por suspender a operação. E eu, na altura, e perguntaram-me, nós suspendemos a operação, tu regressas a Portugal? Eu disse, não, aliás, não é não regressas, porque isto foi uma conversa que eu tive em abril de 2022, eu disse, eu regresso, eu não fico em Portugal, eu vou regressar ao Brasil. E foi. E pronto, regressei e estou cá com muito gosto, sou um apaixonado por Minas, aprendi, ou estou a aprender a amar este país, este povo, que é diferente dos portugueses. Às vezes nós dizemos assim, não, somos diferentes. Mas são algumas destas diferenças que fazem a riqueza, que faz com que nós possamos entender e que possamos crescer, claro. evoluir. Não é? E adoro muito estar cá. Entretanto, com o Cláudio começamos a desenvolver, com o Cláudio Mota, esse projeto Vela Mestra, a tal agência, não é? Que hoje estamos a ajudar, efetivamente, a apoiar, a dar consultoria a empresas mineiras que querem se internacionalizar, e aqui o internacionalizar pode ser para Portugal, pode ser para a África, para outro país qualquer europeu, portanto não tem que ser forçosamente o binómio Brasil-Portugal. Estamos já a levar, efetivamente, empresas. Gostaria muito de trazer empresas portuguesas para Minas, também. Estou aí com uma empresa da área da educação, a ver se conseguimos trazer, porque eu acho que a relação comercial Minas-Portugal é uma relação comercial em termos de valores baixo, é paupérrimo, para o potencial que Minas tem e para o potencial que Portugal tem. Eu também acho que os portugueses ainda não perceberam muito bem, algumas empresas portuguesas ainda não perceberam muito bem o potencial do mercado brasileiro, mas pronto, isso é agora o meu trabalho, é esse. E, portanto, repare bem, eu ando lá nas coisas das fotografias, da indústria da fotografia, passo pela questão da educação e hoje posso estar sentado de manhã com um cliente nosso de uma área tecnológica a falar de tecnologia, à tarde sentado com um cliente nosso da área da farmacêutica a falar das questões da farmacêutica e amanhã a falar de um projeto imobiliário. E, portanto, esse é agora o grande desafio que eu tenho. Não é? Há coisas que são informações básicas, questões de macroeconomia, questões de geopolítica, portanto, isso é igual para todos, mas depois eu também tenho que fazer aqui um processo de aprendizagem de determinadas áreas e dominar determinados termos técnicos, não é? Que não os conhecia, que os desconhecia. Mas é isso que nós estamos efetivamente a fazer, que a Vela Mestra está a fazer, e eu, enfim, espero sinceramente obter sucesso, porque o sucesso que a Vela Mestra obtenha vai ser sempre o sucesso dos nossos clientes, dos nossos parceiros, daqueles que confiaram em nós e que disseram ajudem-nos então neste processo. Eu adoro, e digo isto não é para bajular o Hernani porque é mineiro, nem os mineiros que nos estão a ouvir, mas eu adoro Minas. E portanto, eu sou um grande promotor, começo a ser, eu tenho um grande amigo meu francês, reside em Paris, amigo de infância, que nesta altura de Natal falava com ele conhece já algumas cidades do Brasil, mas nunca veio a Belo Horizonte, nunca foi a Ouro Preto, nunca foi a Candonhas, nunca foi a Tiradentes. E eu disse, organiza-te e vem para tu conheceres um Brasil que tu não conheces.
um Brasil carregado de história, de peso de história, não é? E ele disse, é isso, em agosto deste ano, cá terei seguramente o meu amigo francês e a sua família para visitar em Minas, porque é extraordinário. E, portanto, o Hernani, acho que não tem assim muito mais... Poderia estar aqui a falar de muitas outras coisas e, se quiser fazer algumas questões, colocar algumas questões, coloque. Mas isto é a minha vida. Portanto, esta é a minha vida, isto não dava um livro. Mas há uma coisa que eu guardo e guardarei sempre até ao final da minha vida. Eu, até por a atividade que tive e que tenho, eu conheço, eu vou dizer, milhares de pessoas. Conheci, contactei com milhares de pessoas. E isso, para mim, é a maior experiência que eu, no dia em que tiver a fazer uma reflexão, a dizer, bom, Jorge, chegou a tua altura, o que é que tu levas desta vida? Eu levo todas as pessoas que eu conheci, algumas que me marcaram positivamente, poucas, muito poucas negativamente, poucas mesmo, quase todas positivamente, e também a consciência de que eu, em determinados momentos da minha vida profissional, ajudei. Mesmo falando de negócio, eu estava a ajudar, não é? As empresas Sim. a melhorarem, a terem melhores produtos, a educação a evoluir em Portugal, tudo isso. Não é? Agora, as empresas que se querem internacionalizar, eu ajudei. Portanto, isso para mim é o maior... É a coisa que eu considero mais positiva que eu fiz em toda a minha vida, para lá, também as questões familiares e de ter 2 filhas maravilhosas e que também elas já estão, a mais velha já está, a mais nova daqui a pouco seguramente vai fazer o seu percurso profissional e ter dado todas as ferramentas necessárias para que elas agora possam voar sem precisarem do pai a amparar o voo, não é? Portanto, olha, Hernani, é isto que eu queria dizer. Acho que faltam 2 minutos. Muito bom. Pós 30, mas pronto, tentei sintetizar. Eu não preocupo com essa questão dos minutos, né? Eu preocupo com a história. Então, eu digo, sabe, Jorge, quem vive é porque tem uma história que pode ser enredo de escola de samba. Ah, boa. Né? Porque a gente não vive uma coisa só a gente não vive uma coisa só, a gente vive várias coisas. Né? Então, quando a gente pensa na história do outro, que pode virar um enredo de escola de samba, é porque tem muitas coisas. Porque viveu. E quando a gente vive, preconceito acaba. Né? Preconceito acaba. A gente tem mais empatia, mais compaixão. E é feliz. É feliz. Isso é muito bom. Você tocou nisso, nessa questão da compaixão e da diferença, de nós entendermos a diferença. Porque se eu tento projetar no outro o que eu considero que é o correto só para mim, não é? De acordo com os meus padrões, com os meus... Bom, eu não estou na realidade... Uma família bem constituída faz parte também. Isso é o tronco, não é? É o tronco. E é disso que eu sinto. Assim... aliás, eu no outro dia falava com uma pessoa amiga e ela pessoa me dizia, mas eu no início da conversa até falei na questão do saudosismo, mas tu tens saudades? Assim, não tenho, não sinto, porque eu também, por experiência, digo, porque vivi isso, eu sou feliz onde encontro pessoas de quem gosto e pessoas que gostam de mim. E quando você quiser, você vai lá. Quando você quiser, você vai lá. Exatamente. E hoje, com a facilidade que nós temos dos WhatsApps desta vida, não é? Nós estamos a falar, claro, não estamos a tocar um ao outro, mas estamos a falar e, portanto, a comunicação também fica muito mais fácil. Mas a questão da tolerância, do respeito pela diferença, isso é... E o Brasil, que ainda tem problemas nesse domínio, nós sabemos que tem, enfim, não vou por esses caminhos, são sempre conversas longas enfim, e às vezes levantam um determinado tipo de discussão, mas a riqueza do Brasil é a diferença. São as diferenças. É toda esta mistura, não é? De culturas, de povos, oriundos de várias partes do mundo, é a grande riqueza do Brasil. E eu, agora vou falar como brasileiro, não é? Porque eu digo, não é nós em Portugal, eu digo, lá em Portugal, os meus irmãos, a minha família lá em Portugal e eu aqui no Brasil, não é?
esse creio que é o grande desafio que nós ainda não conseguimos resolver na sociedade brasileira. Que é olhar para a diferença e dizer, ok, é a diferença, é a riqueza está na diferença. E não, às vezes, tentar marcar essas diferenças, tentar dizer que somos... As coisas têm que ser feitas de uma forma mais natural, construtiva, apaziguadora, não tão crispada. Nós sabemos que há problemas no Brasil, pois há, mas nós saímos do Brasil e vamos para esse mundo fora, vamos encontrar problemas iguais. Às vezes dizemos, mas em Portugal, mas as comunidades no Brasil, a criminalidade, é verdade. Eu hoje de manhã isso tem no mundo inteiro. Abri as notícias, estava lá uma notícia. Hernani, uma notícia que eu li hoje num jornal português, no Seixal, que é uma cidade em frente a Lisboa, detiveram um indivíduo de 24 anos que em dezembro esfaqueou um jovem de 20, matou para o roubar, e na semana passada fez isso com uma senhora de 74. Isso não foi numa rua do Rio de Janeiro, nem numa rua de Belo Horizonte. Foi numa rua do Seixal, em Portugal. Portanto, essa questão, às vezes nós temos tendência a exagerar, mas é preciso estar cá para conhecer. Que não é assim. Há criminalidade? Há coisas que são mal? Mas nós, enquanto sociedade, temos que combater, e combater positivamente. Não tem dúvida. E persistentemente. Mas pronto, mas esse é o meu discurso político. Esse fica para outra conversa. Isso não é político, isso é uma mensagem, né, que você aí, que é importante, né? Levar a vida na leveza também, né? Na leveza, não gostar de estar com as pessoas, de poder ajudar as pessoas. Eu não estou falando de ajudar, às vezes, financeiramente, mas de ajudar psicologicamente, né? De estar junto e de aprender. Porque quando a gente ajuda, a gente sempre aprende. Então, muito obrigado, Jorge. Obrigado aí pela sua história. Viu? Nada. E estamos aí firmes e nós vamos fazer muitas coisas com a Vela Mestra. Com certeza. Disponível, da Vela Mestra, disponível o Jorge, para o Hernani, para as pessoas que vão ouvir depois esta entrevista, ou esta história, esta conversa, mais como acho que é uma conversa e é um bom papo, não é? Bater um bom papo. E nós, Hernani, seguramente um dia destes já nos encontraremos em algum local desses de BH, onde nós nos costumamos encontrar em algum evento. Temos grandes amigos em comum. Amigos nossos que são comuns, amigos comuns. Um grande abraço, Hernani. E um grande abraço também para as pessoas que tiveram a paciência de me ouvir. Um grande abraço para elas também. Claro. Um forte abraço para você. Obrigado, Hernani. Até breve. Obrigado. Então, tivemos aí um pouco da história de um português que é um empresário ético, que agora já ama o Brasil, casado com uma mineira lá de Cosburgo. Então, ela vai se adaptando, né? E vai levando também, trazendo conceitos bem firmes e vai amando a nossa terra, porque a nossa terra é muito boa. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.